Fala, rapaziada, tranquilidade? Como foi o domingo de vocês? Domingo é aquele dia que a gente passa com a família, a gente fica em casa com os filhos, com os primos, recebe visita. Mas no meu caso hoje não, hoje eu fui trabalhar. Mas hoje vamos para as análises dos jogos que tivemos hoje. Tivemos o jogo do São Paulo um pouco mais cedo, tivemos o jogo do Palmeiras agora à noite e o do Botafogo, né? Agora às 4 horas. E agora está acontecendo o jogo do Grêmio, né? Contra o Goiás, né, o Grêmio esse que precisa da vitória para continuar ali no pelotão de cima. E antes disso, aí antes de começar tudo, eu peço para vocês deixarem um like de vocês, deixa aí o seu like, comentes no vídeo sobre essa vitória do Palmeiras, o empate do São Paulo hoje no Morumbi. Deixa aí também, compartilha com o pessoal aí para ajudar o nosso canal, né? Agradeço a todos vocês que assistem aqui o canal, que estão junto comigo, curtindo, e vamos às análises aí. Hoje tem bastante coisa para falar. Eu queria fazer um vídeo curto, mas, né, de repente eu falo aqui um pouco do que foi as análises, depois eu volto para os lances polêmicos, porque hoje teve lance polêmico, hein? Coisas de ontem, coisas de hoje, né? Polêmica, polêmica e polêmica, né? Mas vamos lá, tivemos o jogo mais cedo entre São Paulo e Bahia, no Morumbi, né? Tivemos 53 mil torcedores do São Paulo para apoiar o time hoje. O time um pouco mesclado devido a algumas baixas no time, né? Mas o São Paulo hoje teve um volume de jogo muito alto, muito forte, não deixou o Bahia jogar muito. O Bahia também teve suas chances de jogo de abrir o placar, mas parou no Rafael, né? E o São Paulo, eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo eu ouvi, né? Como eu estava trabalhando, não deu para mim assistir todo o jogo. Na verdade, eu ouvi o primeiro tempo e assisti o segundo, na hora do meu almoço. E vi o São Paulo, né? Que é aquela história, dentro do Morumbi, o São Paulo é diferente, né? O São Paulo joga melhor, o São Paulo faz a diferença. E vi um Bahia ali que realmente, né, não está na posição que se encontra hoje, porque quer, né? Porque o time tem suas limitações, tem seus problemas, não consegue furar a zaga do adversário, não consegue chegar com eficiência no gol, né? Teve essa eficiência contra o Palmeiras, né? Mas não teve hoje contra o São Paulo. Quando teve, parou na mão do Rafael, né, o goleiro de São Paulo. E o São Paulo, por sua vez, né, deu para experimentar algumas peças, fazer alguns jogos diferentes. O São Paulo hoje estava com, se eu não me engano, o Caleri e o Luciano estavam suspensos, e também o Dorival Júnior, né? E mais algumas peças ali que o filho do Dorival foi fazendo as mudanças para ver se conseguia furar essa defesa do Bahia. Quando ele conseguia fazer isso, ele parava na mão do goleiro do Bahia, que eu não sei o que esse goleiro tem, ele tem um pacto com alguém, não é possível, ele cata muito, cara. É um excelente goleiro, joga demais. Eu acho muito difícil o Botafogo tá na cabeça. O Bahia conseguir segurar esse goleiro para as próximas temporadas. É um goleiro muito eficiente, muito bom, cara. Que tá fazendo a diferença no Bahia, senão o Bahia estaria numa situação pior, né? Apesar de estar na zona de rebaixamento. Poderia ter saído hoje, se sair da zona de rebaixamento, jogaria o Goiás, que está jogando agora, que se o Goiás também vencer, joga o Santos. Santos esse que está numa situação muito, 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 muito difícil, não vem se encaixando no campeonato, vem tendo dificuldade para sair dali de baixo, do pelotão de baixo, né? O pelotão de baixo ali é muito interessante, quando todo mundo ganha, e aí fica tudo a mesma coisa, não muda. Então é difícil, né? Complicado, né? E depois, agora às 4 horas da tarde, tivemos o jogo entre Palmeiras e América, né? América e Palmeiras, né? Também um jogo cheio de polêmicas, cheio de situações ridículas, né? E para variar, o Palmeiras jogou melhor, jogou bem, né? Nos primeiros minutos ali tentou controlar o jogo para depois. O Palmeiras ele tem uma, se você parar para analisar os jogos do Palmeiras, o Palmeiras os primeiros 15 minutos ele estuda o adversário para depois começar
fazer as saídas. Eu não sei se isso é padrão, se é normal, se isso é treinado, se não é, mas eu comecei a perceber isso no Palmeiras, né? E com isso o América veio para cima, teve algumas oportunidades. Com 40 segundos de jogo já tinha um escanteio para o América, com 5 minutos já acho que já tinha 3 escanteios para o América. Só que aí o Palmeiras se encaixou, começou a ter espaço, falta, cruzamento dentro da área, gol do Palmeiras, né? Mas antes, a falta que originou esse gol, ela é meio polêmica, porque eu lembro que, se eu não me engano, foi o Zé Rafael no Campeonato Brasileiro de 2020, 21, alguma coisa assim. O Zé Rafael foi expulso porque levantou o pé demais. Já tomou vermelho de cara. Ele nem solou, ele só levantou o pé. Beleza. O Richard Rios foi expulso lá na, no jogo contra o. Ah, esqueci o nome agora. Mas o jogo pela Libertadores, ele foi expulso porque levantou o pé também. Então, assim, sabe, é complicado. O Rony tomou uma pancada no olho. Vou deixar para vocês verem aí, ó. Ele tomou um chute na cara, tá com o olho inchado e tudo roxo, o olho dele, né? Testa. Pô, não é possível que o VAR não chame e fale, olha, dá uma analisada, porque foi forte. Não, o jogador tomou amarelo, tá tudo bem ali. Talvez, se o jogo já tivesse, né, no final do jogo ali, os 30 do segundo tempo, talvez, só talvez aí o jogador tinha sido expulso, mas não foi. Outro detalhe do jogo também, negativo, que eu pontuo como negativo, de que você vê as análises dos gols, né? Tivemos aí praticamente quase 1 minuto e meio para fazer análise de um gol que estava mostrando no telão, todo mundo vendo que não estava impedido. E ali eu não sei se estava procurando, achando pelo em ovo para anular o gol, mas tentaram, né? Tentaram e o Rony fez o gol dele no segundo tempo. Tentaram ali, fizeram de qualquer jeito para anular aquele gol, mas não conseguiu porque não estava. Como é que fala? Ele não estava impedido, né? E aí tivemos também uma coisa que eu gostei de ver hoje no Palmeiras foi, na minha opinião, o Zé Rafael hoje foi melhor em campo, né? Tava meio perdido no primeiro tempo ali, um pouquinho e tal, depois se acertou, acabou. Murilo, Zé Rafael, é, quem mais ali? E aí depois a substituição, o Mike, eu não curti muito, né? Gabriel Menino também não, mas foi um Palmeiras bem consistente, bem armado, contra um fraquíssimo Atlético. O América Mineiro tá nadando de braçada junto com o Vasco para cair para a segunda divisão. O Atlético Mineiro bagunçado, América Mineiro muito bagunçado, é, tendo oportunidades, mas não triangulava, os jogadores tropeçam. Então, assim, aquele cenário, para quem já viveu o cenário de segunda divisão, quando vê essa situação acontecendo, para analisar e fala: Meu Deus do céu, não tem outro caminho a não ser cair, porque é um time que chuta a bola na trave, é um time que tem intensidade, é um time que marca bem, mas as bolas do América não entram, mas as bolas que vai no gol do América entram. O Palmeiras teve um gol anulado, que o Zé Rafael chuta de fora da área e o Veiga tá passando, dá aquela encolhida de costas, o árbitro entende que ele atrapalhou e anulou, onde o goleiro aceitou aquela bola, né? O gramado muito ruim, o gramado horrível, 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 horrível. O Veiga teve uma bola que ele pega e ele tá ali na lateral, ele tropeça porque ele caiu num buraco, dá para ver, a gente vê que ele tropeça dentro de um buraco, então difícil, é complicado. A CBF exige dos clubes que façam deixa o gramado bom, mas não foi isso que a gente viu, né? E é complicado, porque com isso atrapalha o espetáculo. Atrapalha, teve vários lances onde os jogadores caíram sozinho, bola que quica vai para outro lado. Difícil, né? Com isso, o Palmeiras vence, né? Venceu, voltou a vencer a segunda vitória seguida, né? Mais uma fora de casa, que é o que eu falei no jogo no vídeo passado. Agora o Palmeiras vai ter que correr atrás de pontos perdidos em casa. O empate com o Botafogo, a derrota com o Botafogo,
o empate com o Flamengo, o empate com. Ah, esqueci o time. Os empates que teve em casa e as derrotas. Então ele vai ter que correr atrás, tirar essa diferença, né? E já falar do Botafogo, né? O Botafogo vem nadando de braçada, eu tinha comentado aqui ontem no vídeo que eu fiz em relação ao Corinthians, que o Botafogo já era campeão do segundo turno, ou era hoje se vencesse. O Botafogo venceu, o Botafogo chega a 43, o Grêmio só consegue chegar a 41, então o Botafogo é campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo vem fazendo um campeonato muito certo, um campeonato muito limpo, um campeonato onde o Botafogo não oscila, não oscila, quando oscila consegue buscar, tá? Então, assim, é um campeonato muito bom para o Botafogo, um campeonato onde o Botafogo está melhor, onde o Botafogo está mostrando a força, o Botafogo está mostrando aí o que eu consigo ver no Botafogo é que é aquele time que conseguiu chegar ali na frente e aí começaram um olhar para o outro e falar, ó, tá vendo? Dá pra gente sonhar, vamos sonhar com isso. E estão se abraçando, é um time muito unido, muito pegado, muito forte, que consegue arrancar ali detalhes, né? Consegue fazer jogadas e lances diferentes, né? E tá ali se mantendo na ponta. Acho muito, 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 muito difícil no segundo turno esse Botafogo oscilar, porque ele vai ter que se dedicar para um ou para outro. Provavelmente ele vai se dedicar para o Campeonato Brasileiro, né? E não vai se dedicar para a Sul-Americana. Isso para o campeonato é bom, Campeonato Brasileiro, e ruim para o Campeonato Sul-Americano. Mas na minha humilde opinião, Sul-Americano, para lá, o Botafogo não ganha o Campeonato Brasileiro há anos, anos e anos. Então, imagina esse Botafogo, que hoje tem uma SAF, né, rodeada, um dono, e querendo fazer história. Ele vai melhorar o ano que vem, vai ser um país mais competitivo. Então, é complicado, né? Bom, não vamos falar sobre os assuntos polêmicos. Eu ia encerrar e ia fazer outro vídeo, mas eu preferi falar dos assuntos polêmicos, né? Tivemos ontem no jogo do Corinthians uma declaração do Roger Guedes, né? Dizendo que foi procurado por uma possível saída do Corinthians. Eu, na minha opinião, se vier essa proposta que estão falando mesmo, ele não vai ficar, tá? Ele vai meter o pé. É um dinheiro absurdo, absurdo. Depois eu vou postar um vídeo para vocês aí do Chico, né, que ele faz, Chico Garcia, que trabalha no Jogo Aberto, excelente repórter, gosto muito do trabalho dele, né, que ele fala, né, que não dá para julgar, não dá para a gente criticar. Eu não julguei quando foi o Gomes. É muito dinheiro, gente. É muito, muito dinheiro. E pensando no futuro, pensando nas pessoas em volta, em sua volta, que você precisa ajudar, que você precisa estar sempre apoiando, que é seus filhos e sua mulher, né? E a mãe, pai, essas coisas. Cara, não dá. É muito difícil. O Corinthians vai ganhar 50 milhões em cima da venda dele, se vender mesmo. E o jogador vai ganhar 80 milhões só pela venda. E vai ganhar 4 milhões livres de imposto todo mês. É muito dinheiro. Complicado. Né? Eu, como se eu fosse jogador, eu ia sentar com a minha família e seria muito, muito difícil não aceitar. Né? Ruim para o Corinthians, que vai ficar sem o seu principal jogador ali na frente, hoje, né? E bom para o Corinthians em relação financeiro, né? Mas não sei se é isso que o torcedor quer. E também tivemos um lance polêmico no jogo ontem entre Atlético Mineiro e Flamengo, onde o preparador físico do Flamengo agride o Pedro. E aí, Flamengo, vai ser como? Porque assim, o seu patrimônio maior hoje é o Pedro. Né? O Pedro é o patrimônio maior hoje do Flamengo. O técnico que você vai contratar diversos. O Pedro, você não vai achar o Pedro por aí. Vai vendê-lo? Vai pensar no futuro? Né? Ou o São Paulo está
tá se dando bem no Flamengo. Então, como é que faz? Como é que vai tentar entender o que aconteceu? Preparador esse que já tinha dado um soco na cara de um torcedor do Olympique de Marseille, tá? Então, assim, já tem um histórico ridículo, horrível. A forma que o São Paulo trabalha é ridícula, horrível. O presidente do Santos disse que quando ele treinava o Santos, queria conversar com ele, primeiro tinha que falar com o assessor dele, passar o que queria, o que queria falar, para passar para ele ver se ele ia falar. Então, assim, fica difícil, né? Não esqueça de deixar os seus comentários sobre esse assunto do Pedro. O que você faria se você fosse presidente do Flamengo? Mandaria o técnico embora? Afastaria o Pedro no momento? Porque o Pedro não vai querer ficar ali próximo a esse cara, né? E eu sendo agredido por um parceiro de trabalho, putz, cara, difícil. Então, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos, né? E não deixe de deixar o seu like. É muito importante para as pessoas entenderem, para o YouTube entender que o vídeo é interessante e continuar passando para outras pessoas, interagindo com outras pessoas também. O algoritmo do YouTube entende que quando você dá o like no vídeo, você gostou, e esse vídeo é compartilhado com outras pessoas. Conto com a sua ajuda, conto com a sua força. Até amanhã, e essa semana tem Libertadores, a gente vai estar aqui para poder fazer as análises. Tamo junto.